Muito bem, pessoal, vamos dando sequência ao estudo da Lei Complementar 75 de 1993. Vamos agora ao artigo 9º. E no artigo 9º nós iniciamos a ver o controle externo da atividade policial. A gente já tinha comentado sobre ele na aula anterior e agora nós temos então algumas medidas que podem ser adotadas pelo MPU para exercer essa fiscalização, esse controle externo sobre a atividade policial. E aí o MP ele pode ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais, delegacias de polícia, penitenciárias, presídios, ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade fim policial, representar a autoridade competente para tomar providências para sanar omissão indevida ou prevenir ou corrigir alguma ilegalidade ou abuso de poder. Sempre que ele perceba uma omissão, um abuso ou uma ilegalidade por parte da polícia, ele vai providenciar para que isso seja sanado. Também requisitar a autoridade competente para a instauração de inquérito policial sobre a omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial. E também promover a ação penal em casos de abuso de poder. Temos no artigo 10 que a prisão de qualquer pessoa por parte da autoridade federal ou do Distrito Federal e Territórios deve ser comunicada imediatamente ao Ministério Público competente com indicação do lugar onde se encontra o preso e cópia dos documentos que comprovam a legalidade da prisão. Porque a gente sabe, de acordo com o artigo 5º, ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem judicial. E a legalidade se comprova com o flagrante ou com a ordem judicial, exceto os militares, né? Que lá tem uma exceção na Constituição, certo? Muito bem. Temos no próximo capítulo a defesa dos direitos constitucionais. Uma das principais funções do MP, ao defender a sociedade, é defender o respeito aos direitos constitucionais de cada um, direitos constitucionais do cidadão. Temos no artigo 11 que a defesa desses direitos, então, visa a garantia do seu efetivo respeito, que esses direitos sejam respeitados pelos poderes públicos e pelos prestadores de serviços de relevância pública. Temos no artigo 12 a figura do procurador dos direitos do cidadão. E ao longo da lei a gente vai ver que existe o procurador federal dos direitos do cidadão, que é do MPF, tem os procuradores regionais do direito do cidadão e tem também o procurador distrital do direito do cidadão lá no MPDFT, como a gente também vai estudar como que funciona. Bom, este procurador, então, que é um membro do MP que atua na defesa dos direitos constitucionais do cidadão, ele vai agir de ofício, por iniciativa própria, ou mediante representação, mediante uma denúncia, notificando a autoridade questionada para que preste informações no prazo que assinar. Aí vai uma notificação do procurador do direito do cidadão para o órgão público, por exemplo, que está desrespeitando o direito constitucional, e dá um prazo para o órgão se manifestar. O artigo 13 nos traz a continuação desse processo. Recebidas ou não as informações do órgão que estaria violando os direitos constitucionais, se o procurador concluir que direitos foram ou continuam sendo desrespeitados, ele vai notificar o responsável, este mesmo órgão, para que tome as providências necessárias para prevenir, para evitar a repetição ou para cessar o desrespeito que está sendo verificado. Se não for atendida no prazo, conforme o artigo 14, aí a Procuradoria dos Direitos do Cidadão vai representar ao poder ou autoridade competente para promover a responsabilidade dessa autoridade, desse órgão, pela ação ou pela omissão que são inconstitucionais, porque estão violando direitos constitucionais. Temos no artigo 15 que é vedado, é proibido aos órgãos de defesa dos direitos constitucionais do cidadão promover em juízo defesa de direitos individuais lesados. Porque a defesa de um direito meramente individual vai ser feita pela Defensoria Pública ou por um advogado, não pelo MP. E esse artigo 15 cai bastante em prova, cuidado com esse detalhe. Quando a legitimidade para ação decorrente da inobservância da Constituição Federal couber a outro órgão do próprio Ministério Público, ele vai encaminhar tudo que ele tiver. Os elementos de informação vão ser encaminhados, né? Se tiver, então, outro órgão do MP competente para isso, o MPU encaminha para ele essas informações para que ele dê seguimento.
Sempre que o titular do direito lesado não puder constituir advogado e a ação cabível não incumbir ao MP, aí vai para a Defensoria Pública, que é a Defensoria Pública que advoga para os necessitados. O MP ele vai atender interesses da coletividade, da sociedade. Interesses meramente individuais serão pela Defensoria Pública. E a lei vai regular os procedimentos de atuação do MP na defesa desses direitos constitucionais do cidadão. Muito bem, vamos avançando no nosso estudo e agora vamos falar sobre as garantias e prerrogativas que decorrem daquelas previstas na Constituição Federal. Só que aqui na lei complementar elas estão melhor especificadas. Temos no artigo 17, então, as garantias da vitaliciedade, e aí tu lembra, né, que a vitaliciedade tem o V de 2. V, vitaliciedade, 2 anos. Não confunde vitaliciedade com estabilidade, porque vitaliciedade é uma proteção maior do que a estabilidade. Juízes e promotores e procuradores terão essa vitaliciedade. Juízes e membros do Ministério Público têm vitaliciedade. E após 2 anos, eles só podem ser dispensados por uma sentença judicial transitada em julgado. Para os servidores, é estabilidade após 3 anos, e aí é uma proteção menor. Porque além de poder perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado, os servidores também poderão perder o cargo nas demais hipóteses previstas no artigo 41, parágrafo 1º da Constituição Federal, que é o PAD assegurado ampla defesa, né, o processo administrativo, ou mesmo um processo de avaliação periódica de desempenho. Assim como a parte prevista lá no final da Constituição Federal, que prevê também em razão de redução de custos. Claro que aí antes tem que exonerar cargos em comissão e servidores não estáveis, mas eventualmente um servidor estável até pode perder um cargo naquela hipótese também. Aqui na lei do MP e na Constituição Federal, só tem uma hipótese do MP, do membro do Ministério Público, perder o cargo, que é mediante sentença judicial transitada em julgado. Isso, claro, após os 2 anos após adquirida a vitaliciedade. Muito bem, e a outra garantia que nós temos é a inamovibilidade. E eu quero que tu tenha muito cuidado aqui com a inamovibilidade, porque lá na Constituição Federal, com a reforma do Judiciário, a Constituição Federal foi alterada, isso já faz mais de 10 anos, e eles mudaram essa regra que está aqui. A lei não foi atualizada, a lei continua falando 2/3, mas a Constituição Federal foi alterada para diminuir um pouco essa prerrogativa para a maioria absoluta. Então hoje, a inamovibilidade significa que o membro do MP não pode ser transferido contra sua vontade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do Conselho Superior aqui do MPU, do seu ramo, né, do MPF, conforme o caso, MPT, ou MPDFT, ou MP Militar. Só que aqui na lei ainda fala 2/3, mas na Constituição Federal já mudou para maioria absoluta. Então hoje o que vale é a Constituição Federal. Maioria absoluta é o quórum para quebrar esta garantia da inamovibilidade, certo? Muito bem. Bom, e aí nós temos as prerrogativas agora que são diferentes da Constituição Federal, que são assuntos que a Constituição Federal não aprofundou. E aqui na lei complementar do MPU estão mais aprofundados. Bom, quando a gente falar em prerrogativas, eu quero que vocês tenham presentes que nós temos 2 tipos de prerrogativas. Nós temos as prerrogativas institucionais e nós temos as prerrogativas processuais. São 2 grupos de prerrogativas. O inciso 1 traz prerrogativas institucionais, que estão ligados ao exercício direto da função de procurador ou promotor. O inciso 2, ao falar de prerrogativas processuais, vai tratar de algumas prerrogativas que o membro do MPU vai ter quando ele for processado, quando ele for réu em um processo. Então vamos primeiro às prerrogativas institucionais do primeiro inciso. São prerrogativas sentar-se no mesmo plano e à direita dos juízes singulares. Não esquece isso em qualquer lei, em qualquer Constituição. O MP sempre senta à direita. Se a banca falar que o MP vai sentar à esquerda, em qualquer lugar está errado. O MP senta à direita do juiz no mesmo plano. Também, vamos usar aqueles vestes talares, como a gente vê os ministros do STF utilizando naquelas sessões. Aquele mesmo tipo de veste talar é utilizado pelos membros do MPU. Também ter ingresso e trânsito livre em razão do serviço em qualquer recinto
público ou privado, respeitada a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. Também é uma prerrogativa institucional a prioridade em qualquer serviço de transporte ou comunicação público ou privado no território nacional quando o serviço de caráter urgente. Também porte de arma independentemente de autorização, carteira de identidade especial, a carteira funcional específica. Essas são as prerrogativas institucionais. A banca vai tentar te enganar afirmando que uma dessas são prerrogativas processuais, e aí está errado. Essas são institucionais, se referem ao exercício da função na instituição. Agora, as processuais é quando ele é processado ou acusado. E aí nós temos, na letra A, temos como prerrogativas processuais do PGR, que é o chefe do MPU, ser processado e julgado nos crimes comuns pelo STF e pelo Senado nos crimes de responsabilidade. Do membro do MPU, que oficie perante tribunais, que já é um membro, então, que não é aquele que recém ingressou, que está atuando perante juízos, é aquele que já atua perante tribunais, como, por exemplo, os procuradores regionais do MPF. Eles serão processados nos crimes comuns e de responsabilidade pelo STJ. E os membros do MPU que oficiem perante juízos de primeira instância, aqueles procuradores que recém ingressaram ou promotores, conforme a instituição, esses serão processados e julgados pelos TRFs, salvo, claro, competência da Justiça Eleitoral. Então, as letras A, B e C trazem as prerrogativas em relação a julgamento, a competência, órgão judicial competente para julgar esses membros. Agora, nas próximas duas, nós teremos prerrogativas quanto à prisão. Temos letra D, ser preso ou detido somente por ordem escrita do tribunal competente ou em razão de flagrante de crime inafiançável, caso que a autoridade fará imediata comunicação àquele tribunal e ao Procurador-Geral da República. Se um membro do MP for preso, tem que comunicar para o PGR. Também é prerrogativa processual ser recolhido à prisão especial ou sala especial de Estado-Maior com direito à privacidade e à disposição do tribunal competente para julgamento, quando sujeito à prisão antes da decisão final. Aqui, quando ele foi preso de uma forma preventiva, ele ainda não foi condenado. Neste caso, tem essa prisão especial ou sala especial de Estado-Maior. Independência separada no estabelecimento em que tiver de ser cumprida a pena. Se ele vier a ser condenado no estabelecimento prisional, ele vai ter que ficar também em uma cela separada. Temos ainda, nas prerrogativas processuais, a prerrogativa da letra F de não ser indiciado em inquérito policial, porque aí quem vai fazer a investigação é o próprio MP contra um membro do Ministério Público, não pode a polícia fazer um inquérito policial contra ele. Também a prerrogativa de ser ouvido como testemunha em dia, hora e local previamente ajustados com o magistrado ou autoridade competente. E ainda receber intimação pessoalmente nos autos em qualquer processo e grau de jurisdição nos feitos que tiver que oficiar. Então aí nós temos as prerrogativas processuais. Não esquece de comparar as institucionais com as processuais. A maioria das processuais envolvem competência para processar o membro do MP ou a questão da prisão. A única que destoa disso é a letra H, né? Que fala da intimação pessoal. Aquela intimação pessoal que deve ser sempre feito ao membro do MP, sempre tem que ser pessoal a intimação. Essa também é uma prerrogativa processual, certo? Maravilha. Bom, temos no parágrafo único que quando durante alguma investigação houver algum indício da prática de infração penal por membro do MPU, a autoridade policial, civil ou militar vai remeter imediatamente os autos ao Procurador-Geral da República, que vai designar membro do Ministério Público para prosseguir na apuração do fato. Temos no artigo 19 que o Procurador-Geral da República, o PGR, o chefe da instituição, tem as mesmas honras e tratamento dos ministros do STF, Supremo Tribunal Federal. A banca vai tentar te enganar trocando pelo STJ, e tu não vai cair nessa, tu vai lembrar que o PGR, o Procurador-Geral da República, ele tem aquele processo de nomeação um pouco parecido com os ministros do STF, porque ele é escolhido pelo presidente e é aprovado pelo Senado. Claro que tem diferença, porque o PGR tem que ser de carreira, e no STF qualquer um pode assumir, né?
mas tem uma semelhança. Então lembra disso e compara isso na prova, para lembrar que o tratamento que o Ministério Público tem sempre é equiparado ao Judiciário, sempre ao Judiciário que ele atua. Ora, se o PGR, chefe da instituição, atua perante o STF, dentre muitas outras funções que a gente vai ver nessa lei, se ele atua perante o STF, ele tem as mesmas prerrogativas dos membros do STF. Os demais membros da instituição, as que forem reservadas aos magistrados perante os quais oficiem. Aí um procurador regional da República que atua perante o TRF vai ter a mesma prerrogativa de um desembargador federal. Aquele membro do MP que acabou de entrar no MPF, o procurador da República, que está lá no primeiro grau atuando perante juízes federais, vai ter o mesmo tratamento que o juiz federal. Sempre assim. Sempre o MP tratado da mesma forma da autoridade judicial perante o qual ele atua. Certo? Maravilha. Temos no artigo 20 que os órgãos do MPU terão presença e palavra asseguradas em todas as sessões dos colegiados em que oficiem. E as garantias e prerrogativas dos membros do MPU são inerentes ao exercício das funções e são irrenunciáveis. Não esquece, as garantias então são irrenunciáveis, tanto as garantias quanto as prerrogativas. Um membro do MP não pode abrir mão de nenhuma dessas prerrogativas. Muito bem. Temos depois o próximo capítulo que trata da autonomia do Ministério Público. E no que se refere à autonomia do Ministério Público, temos no artigo 22 que o MPU vai ter aquela autonomia funcional, administrativa e financeira. Assim como tem autonomia o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o MP tem a sua autonomia, assim como a Defensoria Pública também tem sua autonomia. Justamente para que o órgão atue com independência, com imparcialidade. Então ele vai poder propor ao Legislativo a criação e extinção dos seus cargos e serviços auxiliares, bem como fixar vencimentos de seus membros e servidores. Tudo que se refere aos servidores do MPU, a iniciativa do projeto de lei é do próprio MPU. Também prover os cargos de suas carreiras e serviços auxiliares. O MPU ele faz o seu próprio concurso público, como a gente sabe. Organizar os serviços auxiliares. Os serviços auxiliares são os técnicos e analistas do MPU que vão atuar na instituição. E também praticar atos próprios de gestão. Tudo isso está dentro dessa autonomia do Ministério Público. E aí nós temos algumas disposições que envolvem as normas orçamentárias, que já estão na Constituição Federal, e aqui elas vêm um pouquinho mais completas. Temos no artigo 23 que o MPU vai elaborar a sua proposta orçamentária dentro dos limites fixados lá na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aí nós temos que os recursos correspondentes às ações orçamentárias, eles têm que ser entregues ao MPU sempre até o dia 20 de cada mês. O Poder Executivo, sempre até o dia 20 de cada mês, tem que repassar para o MPU a sua parte no orçamento. Temos ali no parágrafo 2º que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do MPU será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo, com auxílio do TCU, segundo dispõe a Constituição Federal, e também por sistema próprio de controle interno. E as contas do exercício anterior, do ano passado, serão prestadas todo ano dentro de 60 dias da abertura da sessão legislativa do Congresso Nacional, mesmo prazo que tem lá o presidente da República na Constituição Federal, certo? Muito bem, pessoal. Aí o capítulo 7 vai falar da estrutura do MPU. Como a gente sabe, aquela estrutura que a gente viu lá na Constituição Federal e na aula anterior eu coloquei no quadro, temos o MPU se dividindo em 4 ramos, como eu coloquei na apostila também para a gente lembrar, né? O MPF, que é o Ministério Público Federal, o MPT, que é o Ministério Público do Trabalho, o MPM, que é o Ministério Público Militar, e o MPDFT, que é o Ministério Público que atua só no Distrito Federal e territórios, porque não existe Ministério Público estadual no Distrito Federal. É o MPDFT, e ele é organizado e mantido pela União, por isso ele está nessa estrutura aqui do MPU. Bom, aí nós temos no capítulo 8º a figura do Procurador-Geral da República, com aquelas características que estão na Constituição Federal, e aqui está um pouquinho mais completa a informação. Nós temos que ele é nomeado pelo presidente, como a gente sabe, tem que ser integrante da carreira, então tem que ser um membro do MP de carreira, tem que ter mais de 35 anos, a nomeação dele é aprovada pelo Senado, é permitida a recondução, e a recondução também tem que ser precisa de uma nova decisão do Senado. A exoneração de ofício depende da maioria absoluta do Senado, e a votação para autorizar a destituição é uma votação secreta, certo? Tudo isso está aí no artigo 25, informações bem importantes, que eu resumi no quadrinho que tem na nossa apostila. Bom, aí o artigo 26
traz uma lista de atribuições do chefe do MPU, do PGR. Vocês vão ver que esse cara, o chefe da instituição, o PGR, que eu popularmente vou chamar aqui de esse cara, mas também pode ser uma mulher, como a Raquel Dodge, por exemplo, né? Atribuições do PGR são muitas. A maioria das coisas quem faz é o PGR. Tanto que eu vou falar tanto esse nome que eu já vou resumir. Eu sempre vou me referir a ele com a sigla PGR, tá? Para a gente ir fixando e ganhar tempo. Então o PGR, como chefe do MPU, ele representa a instituição, ele vai propor ao Legislativo os projetos de lei sobre o MPU, inclusive aqueles de criação de cargos e tudo mais, remuneração de servidores. Apresentar a proposta do orçamento do MPU também. Ele vai nomear e dar posse, atenção aqui com o inciso 4, ao vice-procurador-geral da República, porque ele vai escolher um vice, ele é escolhido pelo presidente, mas ele escolhe o seu vice. Ele também vai nomear e dar posse ao Procurador-Geral do Trabalho, ao Procurador-Geral da Justiça Militar. E ele dá posse somente, mas não nomeia, o Procurador-Geral de Justiça do MP do Distrito Federal e Territórios. Eu vou botar no quadro isso aqui, para a gente entender melhor essa questão aqui. Bom, pessoal, nós temos então que o MPU ele é integrado pelo MPF, MPT, MPM e o MP Distrito Federal e Territórios. Maravilha. Bom, aí eu quero que tu observe o seguinte. Quem é o chefe do MPF? É o próprio chefe do MPU. A gente vai ver que o PGR sempre vai chefiar o MPU, que são todos, e este ramo que é o MPF. Aí vai ter um chefe para o MPT, que é o Procurador-Geral do Trabalho, vai ter um chefe lá para o Ministério Público Militar, e vai ter um Procurador-Geral lá também de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Então, nós temos, na verdade, aqui no MPU, 4 chefes. Porque um deles é chefe do MPU e do MPF. E dos outros 3, cada um tem seu chefe. Bom, o chefe do MPU ele não nomeia o do MPF porque é ele mesmo. Então essa atribuição ele não vai ter. Ele vai nomear o seu vice-PGR, ele escolhe, nomeia e dá posse. Ele vai nomear e dar posse ao chefe do MPT, que é o Procurador-Geral do Trabalho, ao chefe do Ministério Público Militar, e ele só dá posse e não nomeia, ele só dá posse para o chefe do MPDFT. Porque quem nomeia esse aqui é o presidente da República. Cuidado com isso. No MP dos estados, quem vai nomear é o chefe do executivo, que é o governador de cada estado. Aqui no Distrito Federal, não é o governador do DF que faz essa nomeação. Quem faz a nomeação do chefe do MPDFT é o presidente da República. Mas quem dá posse para ele é o chefe do MPU, o Procurador-Geral da República, certo? Essa aqui é a ideia. Cuidado com esse inciso 4. Temos no inciso 5, que é a competência dele também, encaminhar ao presidente da República a lista tríplice, a lista com 3 nomes, para a nomeação do Procurador-Geral de Justiça do DF Territórios. Por quê? Pessoal, para a indicação desses membros aqui, eles não são de livre escolha pelo PGR ou pelo presidente, não. O MPT vai fazer uma lista com 3 nomes, a gente vai ver que quem faz isso é o Colégio de Procuradores do MPT. O Colégio de Procuradores do MPM vai fazer também uma lista com 3 nomes. E o MPDFT também, o seu colégio vai fazer uma lista com 3 nomes. É a lista tríplice. Os membros de cada um desses órgãos votam em 3 nomes, e os 3 mais votados, um deles vai ser escolhido. Não importa a ordem de votação, os 3 mais votados, qualquer um deles pode ser escolhido. Aí, o chefe do MPT vai ser escolhido pelo PGR, que vai nomear e dar posse nele, vai escolher um para eles. Aqui no militar também. Aqui não. Aqui tem a lista tríplice, mas o chefe do MPU vai encaminhar essa lista tríplice para o presidente da República. Porque quem nomeia esse cara aqui é o presidente da República. E aí depois só a posse vai ser dada pelo PGR. Todos eles são indicados então em lista tríplice pelos próprios membros de cada um dos ramos. E a gente vai estudar isso aqui, eu vou explicar, eu vou mostrar para vocês aqui na lei onde que está isso em cada um deles, essa atribuição que é do Colégio de Procuradores, como a gente vai ver, certo? Muito bem. Então é isso que nós temos no inciso 5. Também o chefe do MPU vai encaminhar aos presidentes as listas sextuplas para a composição dos tribunais regionais federais, Tribunal de Justiça do DF Territórios,
do STJ, TST e TRTs. Bom, aqui é o seguinte, pessoal. O Colégio de Procuradores de cada um desses ramos, ou melhor dizendo, deste e deste, porque no MP militar não existe essas listas sextuplas, tá? Aqui não tem lista sextupla. Lista sextupla, a gente vai ver depois, eu vou esquematizar isso depois para vocês. Já tem na apostila alguns esquemas, tá? A gente vai ver o seguinte, quem é que faz lista sextupla para aquele quinto ou terço constitucional? O MPF vai fazer lista sextupla, indicando membros da carreira para aquele terço do STJ e para o quinto constitucional dos TRFs. O MPT vai fazer duas listas sextuplas. Sempre o Colégio de Procuradores faz essas listas, tá? Em todos eles. Aqui no MPT a lista sextupla é para o TST e para o TRT, que aí são quintos constitucionais. Só o STJ que não é um quinto, que é um terço, né? Os demais todos são quintos constitucionais. E no MPDFT vai ter uma lista sextupla para o STJ também e outra para o TJ do Distrito Federal e Territórios, certo? Quando é lista para presidir a instituição, é lista tríplice. Quando é lista para integrar o tribunal, é lista sextupla. E aí o chefe do MPU, o PGR, ele vai pegar essa lista sextupla que ele recebeu de cada um desses ramos aqui, desses três, porque no MPM não tem, vai pegar a lista sextupla de cada um deles e vai encaminhar para o presidente do tribunal respectivo, do STJ, do TST, assim por diante, certo? É assim que funciona esse processo de preenchimento dessas vagas do quinto ou do terço constitucional. Muito bem, pessoal. Outra informação importante está no inciso 7º, que é a competência dele de dirimir conflitos também de atribuição entre integrantes dos diferentes ramos do MPU. Conflito de atribuição é quando tem membros de ramos diferentes do MPU discutindo quem é que vai atuar. Imagina que haja uma dúvida entre o MPF e o MPT. O MPT acha que é competência dele, porque envolve direito do trabalho, mas o MPF acha que é competência dele porque envolve servidores públicos. Eles estão naquela discussão. Quem é que atua nesse caso? Pergunta para o chefe, pergunta para o PGR, ele vai dizer quem é que vai atuar, certo? Muito bem. Também é competência do chefe do MPU praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal. Essas duas competências, do inciso 7 e do inciso 8º, são as únicas duas que a lei prevê que o PGR pode delegar para os chefes de cada um dos ramos. Isso está ali no parágrafo 1º, isso pode ser uma questão da tua prova. Então, se perguntar quais são as atribuições do PGR que são delegáveis, tu vai responder ou do inciso 7 ou do inciso 8º, que são dirimir conflitos de atribuição ou praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal. Isso o PGR pode delegar para os procuradores, né, os chefes de cada um dos ramos. Exceto o MPF, que é ele mesmo, né? Mas para os outros três ele vai encaminhar. Muito bem. Também cabe ao PGR prover e desprover os cargos de carreira do MPU e seus serviços auxiliares, tanto quem faz concurso para procurador e promotor, como quem faz concurso para servidor, para técnico analista do MPU, arbitrar o valor das vantagens devidas aos membros do MPU, fixar valor de bolsas para os estagiários, outras atribuições previstas em lei, e também exercer o poder regulamentar no âmbito do MPU, exceto quando tiver já uma competência para algum outro órgão aqui nesta lei. Bom, aí o parágrafo 1º fala, que eu já adiantei para vocês, aquelas atribuições que são delegáveis para os chefes dos ramos. E o parágrafo 2º diz que essa delegação também pode ser feita para o diretor-geral da Secretaria do Ministério Público da União para a prática de atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal. Esses apenas em relação aos servidores e serviços auxiliares. Muito bem. E aí nós temos no artigo 27 que o Procurador-Geral da República, portanto, como eu comentei, vai ter o seu vice. E o vice-PGR, que é nomeado e escolhido pelo PGR, conforme o artigo 27, ele tem que ser integrante da carreira também, tem que ser maior de 35 anos e vai substituir nos seus impedimentos. Mas atenção, no caso de vacância, quem exerce o cargo vai ser o vice-presidente do Conselho Superior do MPF. Porque cada um dos ramos vai ter o seu Conselho Superior, certo? Cada um desses ramos aqui vai ter na sua composição Colégio de Procuradores e Conselho Superior.
Aqui também tem, só para a gente visualizar, tá? Os de baixo eu não vou colocar no quadro, mas vocês sabem, todos eles têm colégio e conselho superior. O conselho superior do MPF, ele é composto por 10 membros, como a gente vai ver no próximo vídeo, e nessa composição, um deles vai ser escolhido como vice-presidente do conselho superior. E aí, em caso de vacância, quem vai substituir, quem vai ficar no lugar, até ser provido definitivamente o cargo, vai ser esse vice do Conselho Superior do MPF. Tá? Claro, não é do MPT, nem do MPM, nem do MPDFT. A banca pode fazer uma pegadinha dizendo que seria o vice de um dos outros conselhos superiores, ou vice do Colégio de Procuradores, por exemplo. Estaria errado também, certo? Então, aqui, em caso de vacância, quem exerce o cargo vai ser o vice-presidente do Conselho Superior do MPF, certo? Maravilha. Muito bem, pessoal. Terminamos, então, mais um capítulo. E nós temos, então, na sequência, o Conselho do Assessoramento Superior do MPU. E esse eu vou deixar para o próximo vídeo, porque esse vídeo aqui está ficando muito extenso também. Próximo vídeo eu venho para a gente finalizar essa parte básica. E aí já vamos ingressar no próximo vídeo no estudo do MPF, que vai servir de base para entender todos os outros. A gente vai entender o MPF e depois eu vou explicar para vocês mais as diferenças dos outros ramos. Porque essa lei é enorme, mas a parte que a gente leva mais tempo para estudar é o começo. E depois que tu entende essa parte básica que a gente está trabalhando e tu entende o MPF, é fácil entender os outros. É só ver as diferenças, certo? Muito bem. Próximo vídeo eu volto então para a gente continuar com o nosso estudo. Até logo.